Se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Felipe Correia e aqui falamos sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. Bom, no bate-papo de hoje conversei com Guilherme Pepe e falamos um pouco sobre startups, como investir e avaliar startups e venture capital. Se você ficou curioso, fique comigo após a vinheta. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com o Guilherme Pepe. Guilherme, bem-vindo. Tomar esse café aqui com a gente, literalmente, né? Obrigado aí por... Literalmente. Dá pra ver? Opa, aí Aí. sim. Café é o tema do canal aqui. Então, obrigado por aceitar esse bate-papo. Se apresenta um pouco para o pessoal quem é você, de onde você veio, enfim, obrigado aí. Boa. Eu que agradeço, Fê. Deixa eu só me apresentar então rapidamente aqui, a gente já entra um pouco mais no detalhe aí do que a gente vai falar hoje. Então, eu sou o Guilherme, hoje eu estou atuando como especialista de novos negócios no Grupo Santa Cruz, né? Então, o Grupo Santa Cruz é uma das maiores distribuidoras de medicamentos aqui do Brasil. Vou explicar exatamente o que eu estou fazendo lá no Grupo Santa Cruz, mas antes disso, contar um pouco da minha história. Então, sou formado em Engenharia Civil pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. Fiz faculdade lá em Guaratinguetá, que é uma cidade do interior de São Paulo. E, assim, de engenharia, obviamente, eu não atuo em nada hoje. Fugi bastante da Engenharia Civil. Foi mais ou menos meu terceiro para o quarto ano que eu vi que realmente eu não prestava para aquilo e comecei a dar uma olhada em outras coisas e, para falar a verdade, comecei a gostar muito de empreendedorismo e inovação. Então, eu estava crente, estava certo na minha cabeça que eu ia empreender. Ainda estou decidido disso, só estou esperando realmente o time correto da minha vida para eu começar a fazer isso. Mas que eu gostava muito desse ecossistema, basicamente. Gostava muito de lidar, de realmente ler sobre isso, de aprender sobre quais eram as inovações que estavam tocando aqui no Brasil, o que estava rolando lá fora. E aí eu fui me envolvendo bastante. E quando eu vi que eu poderia trabalhar com isso, eu fui buscar um estágio na área, fui buscar um estágio que poderia me levar a um destino final ali, uma meta final de poder empreender, né? E aí eu tinha algumas opções, e dentre elas foi trabalhar numa aceleradora. Então eu sempre estava muito voltado a beleza, cara. Acho que saindo da faculdade seria muito legal trabalhar ou com venture capital, ou numa aceleradora, ou numa venture builder, ou algo relacionado que me ajude com essa meta final ali de empreender, né? Então, em 2019, eu fui trabalhar numa aceleradora, era tipo, uma aceleradora daqui de São Paulo chamada Worth a Million, que no começo era uma aceleradora de startups e depois virou uma aceleradora corporativa. Fiquei um ano trabalhando lá e lá era muito voltado para a gente trabalhar projetos de inovação dentro de grandes corporates, né? Então a gente atendia Leroy Merlin, Banco Carrefour, tinha o Banco C6, muito voltado para inovação aberta e um pouquinho de empreendedorismo. Então eu toquei alguns projetos voltados aí, fiquei um ano lá. E após a experiência, eu fui trabalhar em uma venture builder da Teps. A Teps é um grupo da Teps Games, né? Eles abriram um braço de inovação também, que na verdade esse braço de inovação era apenas uma venture builder, então era para desenvolver novas startups, novas soluções e produtos que eram relacionados a Teps Games, né? E aí eu peguei muito do processo de ideação, muito do processo de como desenvolver e lançar e fazer o go-to-market das startups no mercado. E isso foi mais uma ponte para eu realmente entrar no mercado de venture capital, né? Então acho que assim, desde que eu entrei na aceleradora, eu comecei a me envolver um pouco mais, eu vi que venture capital era uma parada que fazia muito sentido para mim, que eu queria muito me adentrar, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para a Bossa Nova Investimentos. Eu acho que desde que eu entrei lá para hoje, cresceu para caramba, a Bossa está começando a fazer deals cada vez maiores, em maior quantidade. E fiquei praticamente 2 anos lá na Bossa como analista de investimentos no primeiro ano e no segundo ano atuei como head de investimentos. E aí liderando um time de 3, 4 analistas no final. E aí rodava todo o processo de avaliação, desde a originação das startups, avaliação e tomada de decisão em comitê de investimento, né? E recentemente conheci o Felipe Corrêa na Grupo Santa Cruz. A gente está trabalhando junto agora, estruturando essa área de inovação e novos negócios lá do grupo. Então, esse foi o overview aí desses quase 4 anos aí que eu estou no mercado e que eu estou nesse ambiente. Pô, show de bola.
esse mundo, né, de inovação, startup, realmente acaba fascinando, e a sua história nesse sentido se aproxima um pouco da minha, porque eu também sou formado em engenharia e acabei trabalhando com projetos, inovação, gestão estratégica, ou seja, como você mesmo disse, um pouco longe aí da área original. E tudo bem, eu acho que o mais importante é a gente encontrar aquilo que gosta de fazer, aqueles temas, independente da faculdade. Eu acho que a É, faculdade ajuda muito o senso crítico, os estudos, mas a gente pode seguir aí um outro caminho, né? Como foi o nosso caso, inclusive, né? eu confesso que quando eu vi que, cara, não precisava sair da engenharia para eu atuar nesse mercado que eu tô hoje, não tem porquê, sabe? Pô, termina ali o teu curso, termina a tua graduação, doeu um pouquinho nos 2 últimos anos, mas assim, realmente não me arrependo de ter terminado, não. Não, com certeza. Acho que ajuda bastante, né? Até senso crítico, maneira de pensar, estruturar, enfim, acho que Exato. ajuda bastante. Mas, Gui, deixa eu puxar o assunto aqui, para que nós viemos tomar esse café hoje, né? Esse mundo de startups é cheio aí de palavras bonitas em inglês, chama a atenção de todo mundo. Eu acho que um tema que a gente pode começar, que você já até mencionou aí na sua primeira fala, foi Venture Capital. Conta um pouco para a gente aí o que que é isso, fala um pouquinho aí. Boa. Então vamos lá, gente. Vou explicar de maneira bem sucinta assim, o que é o Venture Capital, aí depois, quem quiser, enfim, se inteirar um pouco mais do assunto, se aprofundar, acho que vale de entrar no detalhe em alguns conteúdos que eu posso passar no final. Venture Capital, o que que é, tá? Assim, se a gente for traduzido no sentido literal da palavra, é o capital de risco, né? Então, toda vez que a gente fala de uma carteira de investimentos, venture capital é um tipo de investimento, tá? E quando a gente fala de uma carteira de investimentos, você tem lá suas opções de renda fixa, tem suas opções de renda variável, criptomoeda, enfim, essas doideiras todas. E venture capital acaba sendo um dos ativos alternativos e de risco muito alto que você pode investir, né? Só que é o ponto? Venture capital hoje não mais, mas em sua grande maioria e de mais qualificado, ele é para quem tem um pouco mais de capital e que pode estar sujeito a esse nível de risco, né? E por que que eu falo isso? Hoje no Brasil, quando a gente vai olhar para os fundos de venture capital, os fundos institucionais, por exemplo, pessoa física normalmente não tem a oportunidade de investir. Então, os fundos institucionais normalmente captam com family offices, corporates, bancos. Existem alguns grupos de anjos em que aí os executivos podem fazer cheques de 100 mil, 200 mil, né? Mas aí 100 mil, 200 mil para compor a sua carteira toda e que venture capital tem que ser, sei lá, 5% da sua carteira, naturalmente você tem que ter muito dinheiro, né? Mas uma outra opção hoje é que existe crowdfunding e você pode investir numa startup com R$ 1.000, né? Então, se você tiver 10, 15 mil reais que você pode direcionar para uma carteira de risco, aí você tem essa oportunidade de investir em startups, tá? Mas o que que é o conceito? Toda startup, quando ela quer crescer mais rápido, quando ela quer injetar capital na sua operação, ela basicamente tem duas opções. Ou ela pode captar via dívida, então você ir num banco ou em qualquer instituição financeira e pegar um empréstimo, ou você, em vez de pegar o empréstimo e pagar essas parcelas com o tempo, você pega essa grana e dá o equity para essa instituição, né? E aí entra o jogo dos fundos de investimento em venture capital. E por que que as startups fazem isso? Num primeiro momento, quando a startup é bem early stage, é mais barato você ceder o seu equity do que você captar via dívida. Se você capta via dívida, a taxa que o banco vai te cobrar, a taxa que vai te cobrar é super alta porque você não fatura, porque você não tem nada, né? Então o risco é muito maior. Então, pelo risco ser muito maior, um fundo vai demandar que você ceda o seu equity, que ele vai querer participar do teu crescimento e lá na frente, com o seu potencial de crescimento, ele vai ter um retorno muito maior frente ao risco que ele entrou, né? Então, quando a gente fala de venture capital, nada mais é do que você captar dinheiro com o mercado, cedendo equity, cedendo a sua participação da sua startup, tá? E por que que as empresas hoje captam dinheiro de venture capital, né? E aí tem uma explicação que é o seguinte, né? Uma empresa ela pode crescer de um ponto A ao ponto B em 5 anos, né? Se você não captar nada. O venture capital nada mais é do que eu conseguir crescer do ponto A ao ponto B em 2, 3 anos, né? Então a diferença é, cara, aqui você vai crescer bootstrap, que a gente chama, que é o quê? A partir da maneira que você vai crescendo tua receita, conquistando novos clientes, aí você vai contratando aos poucos a tua equipe para continuar crescendo, e você vai manter um ritmo, digamos, de 5% ao mês de crescimento. A ideia é, com o Venture Capital, se você injetar 1 milhão
de capital nessa operação, você já contrata toda a tua equipe, você já monta uma estrutura muito maior e cresce muito mais rápido. Então, em vez de crescer 5% ao mês, você vai crescer 10, 15, 20% ao mês, né? Então, é simplesmente catalisar esse percurso do ponto A ao ponto B, né? Então, de maneira bem geral, o Venture Capital é isso. Aí a gente tem diversos players que estão atuando com isso, né? Tem fundo pré-seed, fundo seed, fundo Series A, B, e aí a diferença de um desses controles nada mais é do que a tese de investimento deles. Se eles acreditam que faz mais sentido de entrar, como entrar e o que fazer com as startups em cada um desses estágios. Mas de maneira bem resumida é isso, tá, Fê? Não, legal. Eu acho que até quando a gente estava batendo um papo para alinhar o que, que nós falaríamos aqui, né? Porque o conceito vai muito longe, né? Do tipo, tem muitos conceitos, muitas ideias e tal. Inclusive, se o pessoal aí quiser saber um pouco mais, deixa aí. Quem sabe o Gui não volta aqui contando um tema mais específico aí para gente. Mas eu acho que já deu para ter uma ideia ali de uma visão geral, o que, que seria isso. E, inclusive, aproveitar um gancho. É, eu escuto, né, as pessoas me perguntando bastante, e agora você, coincidentemente, acabou falando também o que, que seria ali um investidor anjo, né? As pessoas têm Uhum. alguma ideia diferenciada sobre quem que é essa pessoa, né, essa entidade ali que salva uma startup e tal, você acabou mencionando. Conta um pouco para a gente aí o que, que é, quem são essas pessoas, de onde vem essas divindades, né? Onde eu diversas divindades. O investidor anjo, então assim, quando a gente fala de venture capital, eu comentei para vocês que tem essas teses de investimento, né? O investidor anjo é o cara que entra bem no comecinho, porque por isso que a gente chama ele de anjo, né? O fundo de venture capital super conhecidos, né? Acho que Canary, Monax, Kazek, esses caras, muitas vezes, eles estão entrando numa startup que ela já está com o nome do mercado e eles injetam uma boa grana ali para o crescimento daquele capital. E aí ela consegue crescer em cima disso. O investidor anjo, ele é o cara do comecinho. Ele normalmente é o cara que faz o primeiro aporte. Tá? E é por isso que a gente chama ele de anjo. É aquele cara que, puta, ele é o primeiro, ele é que acreditou no teu business, ele acreditou no teu potencial, acreditou em você e vai fazer tu crescer logo no comecinho, né? E por que que a gente tem essa nomenclatura? Assim, acho que a grande diferença do investidor anjo para os outros é que o investidor anjo acaba sendo uma pessoa física, né? E aí existe hoje no Brasil grupos de investidores anjos, né? Então, Anjos do Brasil, BR Angels, Gavia Angels, GV, enfim, tem vários grupos hoje que simplesmente juntou vários investidores anjos, né? Ou várias pessoas físicas, executivos de mercado que querem investir num ativo alternativo de renda variável, que tem um potencial de rentabilidade gigantesco e que normalmente entra num momento super inicial. E o que que é esse momento super inicial? Cara, normalmente ou a startup não está faturando, não validou ainda, tem só um produto que está tentando validar, ou acabou de ir para o mercado, validou, cara, está faturando seus 10, 15 mil de receita mensal e agora precisa de uns 500, 600 mil, 700 mil para alavancar o go-to-market dela, né? Então, o investidor anjo é o cara que entra logo no comecinho, é o cara que normalmente faz o primeiro aporte, e aí o anjo vem do que te salva ali no começo. É o primeiro que acredita ali no teu business e que tenta crescer contigo. Não, legal. E certamente esses caras aí são experts, né, de entender um pouco do negócio, de avaliação de É, negócio. É claro Gui, que a gente poderia discutir teses de valuation aqui, mas eu acho que só para o pessoal entender um pouquinho de maneira mais simplista e rápida, né? Como é que faz uma avaliação de uma startup, né? Tipo, como é que dá para avaliar se vale ou não o investimento? Mas eu sei que o tema é bem longo, mas assim, é. como é que, a grosso modo, assim, esses caras, enfim, a sua opinião aí sobre como avaliar? Boa. Acho que você até entrou num ponto do investidor anjo, né? Que normalmente é um cara que é o especialista de mercado. E normalmente, para você ser um investidor anjo de qualidade, assim, né? Um cara qualificado, toda vez que a gente fala de investimento em startup, a gente fala do smart money, né? A gente fala do além da grana, você tem que agregar em, cara, um know-how, alguma expertise ou algo que você realmente vai contribuir para a startup. Porque se você não agregar isso, a startup nem vai querer captar com você, sabe? Nem vai querer esse dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, enfim, não é o ponto de você captar com venture capital, né?
Mas aí, o que que é o ponto? Esse investidor anjo, normalmente, ele é uma pessoa extremamente qualificada em algum quesito do mercado, né? E aí ele utiliza isso até para avaliar a startup. Então, por exemplo, é muito comum a gente encontrar investidores anjos, talvez, né? Anjos do Brasil, muito provavelmente deve ter alguns investidores anjos que são especialistas em vendas B2B em software as a service, né? Muito provavelmente esses caras, eles vão querer investir em startup SaaS B2B que vai fazer a venda ali da maneira e da jornada de venda que o cara sabe como que faz e que ele sabe como avaliar, né? Então, por muitas vezes, esses investidores anjos e os fundos também, eles balizam a tese de investimento deles onde eles têm expertise, né? Então, a Bossa era justamente isso. A Bossa tinha a expertise de avaliar startups SaaS B2B. Os caras eram bons nisso. Então, quando aparecia um B2C, quando aparecia um hardware, quando aparecia marketplace, cara, a gente chegava a olhar, mas assim, era uma insegurança gigantesca para investir, porque a gente sabia que a gente não tinha maneiras claras de avaliar aquilo. A visão não estava super clara de como seguir o crédito, sabe? Mas aí, entrando no detalhe de o que que avaliar e como avaliar, eu sempre, assim, de maneira bem resumida mesmo, eu diria que são principalmente três pontos. Um deles é a equipe, o segundo é mercado e o terceiro a gente fala de métricas e crescimento, né? Então, o que que são esses principais pontos? Assim, se você pesquisar de venture capital, todo mundo vai falar assim, cara, você tem que investir em founders, tem que investir em equipe. Se você for pesquisar, você só vai ler isso e que o mais importante é isso. Cara, realmente é. Mas aí ele fala, como é que eu avalio founders em três conversas? Cara, desculpa, você consegue ter uma percepção. Se o cara for um puta vendedor, você vai cair na dele. Então, assim, é importante pra caramba? São os founders que fazem o negócio, mas é muito difícil avaliar, cara. Você não, sim, você pode cair na lábia de alguém, É tipo você vai entrevista de acreditar que currículo, assim, né? é tipo Entrevista para entrevista, uma vaga, é né? como se fosse entrevista de emprego, cara, porque assim, o processo de avaliação, ele vai te apresentar o pitch deck dele, ele vai te vender uma ideia, ele vai te vender valores, assim, lindos e maravilhosos que o cara tem. Aí, naturalmente, você vai olhar o currículo do cara mesmo, sabe? Então, você vai ver as experiências, o background que ele tem. Tem alguns pontos que eu vou falar do que a gente avaliava dos founders. Mas, assim, eu lembro de muitos founders que tinham um currículo maravilhoso, estudou em Harvard, fez, enfim, infinitas coisas. E, cara, o cara era mais palestrinha do que execução, né? Mas o que a gente avaliava lá na Bosta, até assim, o que se deve avaliar quando a gente fala de founders, né? Quando a gente fala de startup, quando a gente fala de captação de recursos, normalmente a gente gosta de uma equipe que a gente fala que é complementar, né? Então, o mundo ideal de uma equipe é um CEO, um CTO e um COO, né? Um cara de business comercial, um cara de tecnologia, que vai tocar todo o desenvolvimento do software e, enfim, roadmap, e um cara de operações, que quando começar a crescer, ele vai estruturar a casinha, né? Então, você tem esses três caras e eles já atuaram nisso, pô, esses caras há 15 anos estão trabalhando nisso em alguma corporate, alguma coisa assim, ou já empreenderam, pô, excelente. Segundo ponto, puta, se os caras forem insiders daquele mercado. Uma coisa é eu abrir uma health tech, sendo que eu nunca atuei no mercado de saúde, agora estou atuando assim, 2 meses, e outra coisa é um cara que trabalhou 20 anos no Albert Einstein, que ele abriu uma health tech e ele já está há 20 anos naquele mercado. Então, esse cara, pra gente era um insider de mercado, né? Um cara que sabe da dinâmica e nuances daquele mercado e já passou pelo problema, né? Então, quando a gente tem algum desses pontos, a gente ficava um pouco mais tranquilo. E aí existe aqueles estigmas de mercado mesmo, cara. Então, assim, quando você vê um cara que realmente já empreendeu uma vez e vendeu a startup dele, esse cara é uma estrelinha para todo mundo. Isso é claro. E aí, muitas vezes, até ele consegue captar um investimento no valuation muito acima de mercado. Isso acontecia a rodo, a rodo. Então, assim, a equipe é uma parada muito difícil de avaliar, mas é super importante. E aí, o segundo ponto, o mercado. Quando a gente fala de mercado, a gente precisa avaliar realmente, e assim, não é nenhum segredo, qual que é o tamanho desse mercado. A gente precisa entrar no mercado que seja gigantesco. Quando a gente fala de investimento em venture capital, o investidor da rodada anjo para seed, ele quer que você capte um Series A, depois ele quer que capte um Series B. E para isso acontecer, você tem que estar no mercado de bilhões de reais, bilhões de dólares, e que tenha a possibilidade de expansão internacional, né? Então, o primeiro ponto é a análise de tamanho de mercado. Segundo, você avaliar drivers de crescimento desse mercado. Se esse mercado vai continuar crescendo com o tempo. Se não tem algum risco regulatório, se não tem algum risco de outros entrantes entrarem. E aí você já aproveita e avalia cenário competitivo.
Então, quais são os outros players que estão fazendo isso? E assim, não cai na ladainha de eu não tenho concorrente. Todo mundo tem concorrente, cara. É impossível você, mesmo se o teu concorrente for o Excel, ou, sei lá, papel e caneta, mas é um concorrente. É o que o cara faz de uma outra maneira, né? Então, quando a gente fala de mercado, a gente precisa avaliar isso e a grande ponto-chave aqui, tamanho de mercado. Tem que ser um tamanho de mercado que faça sentido e que tenha um potencial de crescimento aí em cima disso. E aí o terceiro ponto, que aí entra mais no detalhe técnico do cara que vai avaliar o investimento, análise de investimento, é o crescimento e métricas, né? E aí, cara, é um mar de palavrinhas e letrinhas chaves ali do que a gente avalia numa startup, né? E aí o métricas de crescimento nada mais é que o seguinte, né? Então, como que funcionava um processo, né? Pô, primeiro eu vou conhecer o cara, marco uma call ali para quem é você, me apresenta o pitch deck, vamos conversar. Aí ele apresenta, te vende o peixe, que é a melhor coisa do mundo, papapá. E aí se faz sentido para tua tese, se você acreditou no cara, você entende que faz sentido, que tem potencial, beleza. Então, faz o seguinte, me manda teus financials, me manda teus dados, que eu vou avaliar aqui. E aí o que que são esses dados que a gente precisa avaliar? Normalmente a gente pega DRE e fluxo de caixa do realizado, normalmente dos últimos 2 anos, e aí pede também o seu business plan, pede também o que ele está projetando. Então, eu sempre pegava o que ele já fez, então a história ali, por trás dos números dele, e o que ele quer com a grana. Ah, tá pedindo 500 mil, beleza, o que você vai fazer com 500 mil? Vou botar 30% em produto e tecnologia, 40% aqui em comercial e vendas, e o resto eu vou dedicar para para o administrativo financeiro, para estruturar uma área ali para suprir tudo isso, né? E aí, a partir dessas informações, a gente tinha algumas métricas que a gente queria avaliar e acompanhar para ver a saúde daquele crescimento do cara, né? Então, é muito diferente eu pegar uma startup que está crescendo 10% ao mês, mas que queimou já 3 milhões de reais para isso, e uma outra startup que está crescendo 10% ao mês, mas foi bootstrap, o cara não queimou nada, o cara está crescendo de maneira orgânica, digamos assim, né? Então, esse cara de crescimento orgânico é um cara muito mais eficiente quando a gente fala de queima de capital do que um cara captou 3 milhões e já queimou tudo isso. Então, tem uma métrica que a gente chama de múltiplo de burn, né? O múltiplo do burn nada mais é do que o aumento da tua queima de caixa comparado à sua adição de receita recorrente mensal. E aí tem outras métricas, né? LTV, Lifetime Value, CAC, Customer Acquisition Cost, Churn, MRR, NPS, enfim, tem uma porrada de coisa que a gente sempre avalia, mas que aí essas métricas a gente avalia, esses cálculos que a gente faz é justamente para ver a sustentabilidade do crescimento da empresa, se ela está crescendo de maneira saudável e comparar com o que o cara está projetando, né? E beleza, a gente calcula as métricas ali no realizado, vê que ele está crescendo legal, que ele tem algumas métricas, aí no projetado ele quer captar 1 milhão e quer quadruplicar, quintuplicar o que ele está fazendo. Isso não vai acontecer que provavelmente ele vai fazer, se tudo der certo, é dobrar o faturamento que ele teve ali, né? E, quiçá, triplicar, né? Mas, enfim. Mas a gente vê muitos casos que, na verdade, eu recebi recentemente até uma que, cara, o cara queria fazer 25 vezes a receita no próximo ano, né? Então, ele estava faturando ali 100 mil, ele ia passar para, cara, 250. Era uma questão absurda, assim, sabe? Então, isso acontecia bastante, a gente tem que ficar ligado nesse tipo de métricas e como avaliar esse tipo de coisa para a gente tocar cada um dos dias. Não, e é engraçado você comentar sobre pessoas assim que fazem essa previsão otimista, vamos dizer assim, por startup. Eu estou no meio acadêmico também, né, com uma outra carreira aí, e é engraçado porque você vê isso até as pessoas mais jovens que estão começando agora, né? Todo mundo tem uma brilhante ideia, todo mundo quer fazer uma startup, e todo mundo acha que ali tem uma ideia mirabolante que vai salvar o planeta e que Hum. vai faturar milhões amanhã. Então é sempre É. assim, e para você ver como é um negócio que é enraizado, sabe? Eu acho que o que vende, né, o que aparece bastante ali para as pessoas são esses cases de startups de sucesso, milionários, sei lá, então trabalha de casa, trabalha da praia, que não sei o quê, então só tem esse case, né, de coisas de sucesso. E a gente sabe que para uma startup é difícil, né, tem muita terra ali, né, tem muito caminho duro, né, para chegar até o caso, né, de empresas que deram certo. Então tem muita. E são pouquíssimos os casos desses unicórnios realmente, e essa galera que capta uma bolada, né? Tanto que eu até Sim. falava, Fê, que assim,
na Bossa e a grande maioria dos players que estão em VC, eles jogam um jogo diferente do que, por exemplo, o SoftBank, a Bonax, uns caras muito grandes, né? Esses caras grandões, eles investem uma bolada e aí eles querem que você realmente cresça 10 vezes ao ano. Isso é o plano deles mesmo. Eles investem e falam, a gente precisa crescer isso. Eu sei disso porque tinha startup na Bossa que foi investida pelo SoftBank, né? Uhum. Enquanto os outros, quanto Bossa, quanto Anjos do Brasil, ou grupos de anjos ou fundos menores, é, é um crescimento muito mais conservador. É conservador comparado a esses outros players, né? Tu tinha os deals que realmente, cara, muito provavelmente você vai investir ele no comecinho no valuation de 5, 6 milhões, você quer que ele cresça e que ele seja vendido por 40, 50 milhões. E que vai te dar vai te dar um retorno excelente, cara. Vai te dar, sei lá, 10 vezes, 12 vezes o capital investido em 3, 4 anos. Isso é excelente. É uma tese, né? Mas aí a gente é sempre iludido pelos cases de Gympass, iFood, Rappi, esses caras que captaram 50, 100 milhões logo no comecinho e hoje são o unicórnio que são, né? Mas alguns deles ainda queimando caixa e não conseguindo crescer de maneira sustentável, né? Sim. Gui, o bate-papo tá bom aqui, a gente tem muitos assuntos, inclusive convidar as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né, para deixar aqui nos comentários se tem algum tema mais específico, quais foram as dúvidas, são muitos termos em inglês, né, que às vezes as pessoas acabam não conhecendo, mas eu acho que é legal, porque o intuito deste canal é trazer conhecimento na prática mesmo, são pessoas que atuam na área, que já têm essa experiência, que não são só do ramo teórico, mas que estão ali no dia a dia. E indo nessa linha, Gui, o que você acha? Se uma pessoa que gosta desse assunto de startup, quer estudar sobre venture capital, sei lá eu, o que você recomenda se você pudesse voltar, né, e falar para o Gui de antes? O que você falaria? É curso, é livro, seguir pessoas, enfim, o que você passaria aí de sugestão para as pessoas? Boa. Eu acho que a sugestão que eu sempre faço é realmente para entrar nesse ecossistema, né? Porque assim, quando a gente fala de venture capital, é uma bolha. Cara, é uma bolha, todo mundo se conhece. Então, até que tem um grupo que chama Emerging VC Fellows. Na verdade, esse não tinha na época, né? Então não podia recomendar para mim. Mas se você quer entender de venture capital, entra no site do Emerging VC Fellows. Eu acho que eu posso até deixar o link A gente deixa aqui no primeiro comentário. Aqui. boa. Que eles têm. O Emergency Fellows foi formado por analistas de venture capital do mercado, alguns deles, né? Eu sei pelo menos do Martin, que é da Indicator, e do André Casmerides também, que foi da Boss. Mas a ideia desse grupo é realmente trazer esse conteúdo para o mercado e realmente conectar todo mundo desse ecossistema, né? E lá, cara, tá cheio de conteúdo já. Tem até um Airtable com todos os conteúdos segmentados e clusterizados de o que você tem que olhar, como avaliar a startup, como a gente avalia a CapTable, como que a gente... Enfim, tá de ponta a ponta lá. Todos os fundos do Brasil. Então, assim, lá está tudo compilado já. Não tinha na minha época, eu gostaria muito que tivesse, mas se você for, se quiser só se inteirar um pouco mais sobre o assunto, dá uma entrada lá. E aí, curso... Eu confesso que eu nunca encontrei no Brasil um curso excelente de Venture Capital que você realmente vai aprender, tá? Tem lá fora. Mas tem um livro que, assim, todo mundo que está no mercado já leu, que é o Venture Deals, que a gente pode colocar ali também. E junto com esse livro do Venture Deals, tem um curso gratuito, que é da Kaufman. Eu não sei exatamente o que é a Kaufman, o que eles fazem exatamente, mas enfim. Eles fazem esse curso aberto online 2 vezes ao ano, se eu não me engano. E você pode se inscrever e aí juntam grupos. É internacional, né? Então acho que você vai ter que saber inglês para, enfim, interagir com os outros. Mas é excelente. O Venture Deals ele passa assim de ponta a ponta também de tudo que você faz para avaliar, negociar, questões jurídicas, enfim, entender de ponta a ponta. Mas eu diria que esses dois pontos aí de curso, Venture Deals e aí conteúdo, vai estar tudo no Emerging VC Fellows. Em inglês, né, cara? Eu acho que para quem está nessa área não tem como fugir, não. Tem que os melhores Exatamente. conteúdos vêm de fora, vem sempre aí as altas tecnologias, as ideias, então não tem como fugir desse negócio, não. É, Gui, obrigado aí por esse bate-papo, acho que foi bem legal. Queria passar a palavra para você aí de considerações finais, como é que as pessoas te seguem, como é que te acham, enfim. E convidar você aí para outros cafés aqui no nosso canal para conversar sobre temas mais específicos de startup.
Obrigado aí, Pô, devolver a claro, palavra para Fê. um bate-papo final aí. Pô, claro, Fê, cara, quando quiser, tudo relacionado a investimento em startup, aquisição, agora que eu tô lidando um pouco mais. E agora eu vou me inteirar cada vez mais de corporate venture capital. Pode me chamar que a gente bate um papo legal. Vou deixar também meu LinkedIn aí nos comentários, para quem quiser, enfim, fazer a conexão. E assim, eu sou super aberto, pode me mandar mensagem lá. Eu adoro quando me mandam mensagem do mercado e falam, vamos bater um papo, vamos no café e fica conversando lá sobre o mercado. E assim, se quiser entrar nesse mercado, eu sempre falo que nunca é tarde para isso. Muita gente fala que o mercado financeiro é uma coisa que se você não entra como estagiário e vai escalando lá, depois você não tem como entrar, né? Que eu não acho que é verdade. Talvez em algumas áreas seja assim, mas venture capital, que realmente se você está trabalhando numa aceleradora ou se você trabalha com comunidades de startups, você consegue fazer essa mudança para venture capital e análise de investimento, né? Acho que essa é a diferença. Mas, Fê, obrigado, cara. Vamos manter essa conexão aí. Se alguém quiser que a gente entre no detalhe de algum tema, a gente marca e vamos embora. Fechou. Cara, obrigado aí e até a próxima, hein? Valeu. Valeu, gente.